Oi, gente, eu tenho muita coisa a falar sobre os apoios nesse segundo turno, tanto em São Paulo como em Porto Alegre, especialmente. Ciro se diferenciando do Carlos Lupe e da comitiva executiva do PDT, parece sinalizar, segundo reportagem do Estadão, que ele vai sim apoiar Manuela Dávila no segundo turno. E o PDT de São Paulo dá sinais que vai apoiar Guilherme Boulos em São Paulo. O problema é que o Márcio França, meio que confirmando, que o PSB de São Paulo e o Márcio França não estão assim, tão firmemente assim com a esquerda, não é? Estão pensando em neutralidade, estão adiando o que é que vão fazer e tal. Ele que tinha sido vice do Alckmin, né? Chegou a ser governador de São Paulo por um tempo, como vice do Alckmin, né? Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Acho que se o Márcio França ficar na neutralidade ou se apoiar o Bruno Covas, qualquer uma das duas alternativas, eu acho que qualquer possibilidade mínima que algumas pessoas poderiam aventar que ele seria uma alternativa do campo de centro-esquerda vai para o espaço sideral. E, aliás, nesse momento, ter dúvidas, né, já está jogando essa história para o espaço. Agora, eu fico feliz de ver que o Antônio Neto, vice do Márcio França, que eu entrevistei aqui no canal, assim como o PDT de São Paulo, parece sinalizar com clareza que vão sim apoiar a candidatura do Guilherme Boulos, que é uma candidatura histórica, mesmo que ele seja derrotado no segundo turno. Porque se você lembrar o tempo de televisão que o Guilherme Boulos tinha, se vocês lembrarem que como ele saiu lá de trás e com o uso das redes sociais, furando as bolhas, enfrentando os argumentos contra ele, ele virou o jogo, é uma candidatura absolutamente histórica. Ainda mais na conjuntura de São Paulo e como ele foi demonizado pela direita. E mesmo assim ele conseguiu chegar no segundo turno. No caso de Manuela Dávila, tudo leva a crer que existe uma tensão lá em Porto Alegre, né? A Juliana Brizola teve uma votação baixa, foi 6% e alguma coisa. O PDT parece que não iria declarar apoio e o PDT não está oficialmente declarando apoio à candidatura da Manuela Dávila. E o Ciro, segundo algumas reportagens, dá sinais de que vai apoiar, contrariando a, o presidente do partido, Carlos Lupe, contrariando o PDT de Porto Alegre. E aí eu fiquei pensando, será que o Ciro avaliou que ele não ter sido mais claro com relação a Haddad teve um custo político para ele? Eu não tenho certeza se essa avaliação passou pela cabeça do Ciro. Né? Vale lembrar que aquela coisa de que ele foi para a França e tal, eu disse na época que ele, ao dizer ele não, que não iria votar no Bolsonaro, né? E queria votar, ele meio que. E ele já tinha declarado anteriormente simpatia pela figura do Haddad. Para mim estava claro que ele ia votar no Haddad, apesar de ter críticas duras ao que ele chama de burocracia do PT. Que, na verdade, ele está falando do grupo que historicamente é conhecido como articulação, né? Que pode até ser que tenha um outro nome agora, não sei, não estou acompanhando a dinâmica interna do Partido dos Trabalhadores, mas esse grupo ele tinha críticas muito duras, e aí acabou não sendo tão claro com relação a Haddad, foi muito criticado na época e talvez essas críticas tenham pesado nesse momento para ele pensar de que, olha, nesse momento, diante da candidatura do Guilherme Boulos, diante da candidatura da Manuela Dávila, pessoas que concorreram à presidência inicialmente, né, Manuela acabou sendo vice na chapa do PT, naquela eleição que ele participou recente, eleição presidencial, fazia todo sentido ele declarar apoio, ele assumir uma posição mais claramente de apoio a essas candidaturas de esquerda. Eu fico feliz com essa postura do Ciro, eu concordo, mas eu fiquei pensando também se não tem um peso do que aconteceu antes, né? Ou talvez não tenha, eu não estou aqui afirmando, eu fiquei com
essa dúvida, digamos assim. Sobre o segundo turno e os vários segundo turnos espalhados aí pelo país. O PDT cresceu em termos de prefeituras, nós vimos isso. Mas esse é um momento também de se apostar numa política que é muito difícil para a esquerda por causa de brigas e de confusões. O pessoal saiu do PT, todo mundo lembra das circunstâncias, criticando muitos aspectos das administrações petistas. Não é? O PT tem críticas duras ao Ciro por coisas que ele falou contra Lula. Né? Enfim, assim, o histórico é muito complicado. Aqui nos comentários eu tenho que, às vezes, lidar com isso. Pessoas muito vinculadas a um ou outro partido. E eu sou aquela pessoa que tem um discurso que talvez incomode essas pessoas. Mas eu tenho a ideia de que nós temos que ser estratégicos e as pessoas que estão mais próximas da gente, nós temos que apoiar. Nós devemos apoiar. Nós temos que tentar de todas as formas bloquear o máximo que for possível uma agenda liberal sendo implementada no Estado brasileiro, desconstruindo direitos sociais, fortalecendo grandes conglomerados empresariais e fortalecendo, e aí é uma coisa que a gente precisa realmente enfrentar com todas as forças, fortalecendo a lógica dos doadores de campanha controlando a política, que é uma realidade no Brasil tem muito tempo, é uma realidade dos países capitalistas em geral, ou seja, o chamado poder econômico colonizando o poder político, né? E é a origem de muita corrupção. O Guilherme Boulos, eu fiquei muito feliz dele tocar nesse assunto no debate com o Covas. E o Covas está tão desacostumado, tão não preparado para uma pessoa tocar nesse assunto, que ele achou que era uma acusação pessoal contra ele. E aí o Guilherme Boulos demonstrou que não era contra o Covas de forma específica. Existe essa aura de influência, existe essa permanente influência dos doadores nos partidos políticos e na máquina pública, e que é a origem de muita corrupção e que é a origem de muitas políticas visarem os benefícios a esses grandes capitalistas e não a garantia de direitos sociais. Né? Quando se faz uma política, por exemplo, de comprando de produtos industrializados e não comprando a comida de produção orgânica local, você está beneficiando esses setores dos grandes capitalistas em vez dos pequenos agricultores. Quando você faz políticas que tiram impostos de planos de seguro de saúde, você está tirando dinheiro que poderia ser investido em expandir e aprimorar o SUS, o Sistema Único de Saúde, para facilitar o caminho do setor privado. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas. Não existe soma zero na economia, obviamente não. Nova riqueza é criada e, portanto, não existe uma quantidade estanque de riqueza. No entanto, na disputa ideológica e disputa por espaço em setores vitais, é uma soma zero. No seguinte sentido, quando o setor privado da saúde ele se expande, ele necessariamente precisa comprimir o setor público, subfinanciar o setor público. Porque a expansão e aprimoramento do setor público na saúde vai tornar o setor privado menos necessário e, por isso, menos lucrativo. Então, existe uma dimensão de soma zero nesses setores por causa dessa disputa. Né? Se você não sabe o que é o soma zero, dá um Google que vocês vão entender. E não existe, obviamente, soma zero na economia, porque nova riqueza é criada, o que não significa que a maior parte da riqueza não esteja concentrada, porque ela está. A maior parte da riqueza está concentrada em oligopólios e nas classes dominantes de um país, mesmo levando em conta que nova riqueza também é criada. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre isso. Espero que nesse momento os partidos progressistas, de esquerda, trabalhistas, todos possam se unir nos segundo turnos, e aqueles que não fizerem isso, aqueles que mantiverem a neutralidade, nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer. E aí eu estou falando dos partidos. Porque é bom lembrar que se Ciro foi para a França e
disse ele não, mas não foi tão claro em relação ao apoio ao Haddad, o PDT apoiou o Haddad. Cid Gomes fez discurso de apoio ao Haddad, um discurso que ficou polêmico, mas era um discurso de apoio. E nesse momento nós precisamos apoiar ainda mais fortemente para bloquear não só o populismo de direita do Bolsonaro, mas para bloquear uma agenda liberal que vem com tudo e cresceu nessas eleições por causa do recuo do bolsonarismo que aconteceu em várias cidades. Enfim, é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.